E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto. E esse vídeo que eu estou gravando agora não estava planejado, mas eu achei importante comentar a respeito desse escândalo que está rolando entre a empresa Cambridge Analytica e o Facebook. Perdoem pela pouca edição do vídeo, eu acho que vai ter pouca edição, pois a minha intenção é informar toda essa novela aí que está acontecendo para todos os que me acompanham. O assunto é bastante relevante e eu acho importante vocês estarem cientes de tudo que está acontecendo. Antes de falar sobre o assunto em si, eu queria traçar um paralelo com a literatura. Talvez vocês já tenham ouvido falar dos livros da série Fundação, do Isaac Asimov. Se você não conhece essa coleção de livros, não tem problema. Sem entrar em muitos spoilers, a Fundação conta a história de uma humanidade que criou um império intergaláctico gigantesco aí, colonizando uma série de planetas e tudo mais. Aí na história existe um pesquisador chamado Hari Seldon, que criou uma ciência chamada psicohistória. Em que consiste essa ciência? Seria uma mistura de psicologia com estatística. Por meio dela, ela consegue predizer o futuro em termos de probabilidade, fundamentado na seguinte hipótese: eu não consigo prever o que um indivíduo faz, mas eu consigo predizer o que uma massa de bilhões de humanos fazem. Então, ao usar essa ciência que ele mesmo inventou, ele descobre que uma era de trevas está prestes a ameaçar a humanidade e ele tenta interferir usando seu conhecimento, interferir para o bem, né? Eu não cheguei a ler todos os livros da coleção Fundação, mas basicamente a história é essa. E por que eu estou trazendo esse universo ficcional aqui para vocês hoje? É porque ela pode estar se tornando real. Né? Como assim ela pode estar se tornando real? Tudo bem, eu estou exagerando um pouco, mas talvez seja possível influenciar a opinião das pessoas muito mais do que a gente pensa. Em 2016, nós tivemos dois grandes acontecimentos, que foram a eleição de Donald Trump a presidente dos Estados Unidos e a votação do Brexit, aonde o Reino Unido vai sair da União Europeia. Esses dois acontecimentos tiveram uma coisa em comum, que é a participação de uma empresa chamada Cambridge Analytica, que eu já falei nos meus vídeos sobre bots nas eleições. Grupos, seja da campanha do Trump e grupos a favor do Brexit, contrataram essa companhia para realizar campanhas, principalmente digitais, a favor dessas duas votações aí. O escândalo de vazamento, eu vou explicar por que vazamento entre aspas, mas o escândalo do vazamento de dados envolvendo o Facebook e essa empresa, a Cambridge Analytica, nos faz refletir e perguntar o seguinte: qual a capacidade dessa empresa em interferir em eleições e plebiscitos? Será que é muito? Será que é pouco? A gente não sabe. Bom, você provavelmente ou ouviu falar ou não conhece essa empresa, mas que empresa é essa? A Cambridge Analytica é uma empresa de análise de dados para fins comerciais e políticos. Ela tem sede em Londres, mas ela tem uma série de escritórios pelo mundo, nos Estados Unidos, na Malásia e recentemente criou um escritório aqui no Brasil. Essa empresa promete mirar nos vieses psicológicos inconscientes de eleitores por meio do uso de grandes massas de dados, desenvolvendo profiles de indivíduos que são úteis para criar propaganda extremamente direcionada a um público. Ela já participou de campanhas na África, nos Estados Unidos, no Reino Unido e deve participar agora no Brasil também, principalmente nas eleições que devem vir aí esse ano. Vou falar um pouco agora das notícias envolvendo essa empresa e o Facebook para vocês entenderem melhor por que eu estou gravando esse vídeo.
Para tentar ficar mais claro, vou traçar uma espécie de linha do tempo, tentando dizer o que aconteceu passo a passo, montando em cima das reportagens que eu fui lendo. Esse escândalo envolvendo o Facebook aparentemente começou no dia 16 de março desse ano, quando o Facebook suspendeu a conta da Strategic Communication Laboratories, que é uma companhia vinculada à Cambridge Analytica. O Facebook também suspendeu a conta no Facebook da Cambridge Analytica por violar políticas da rede social ligadas à coleção e retenção de dados. Bom, isso deixou o pessoal com a pulga atrás da orelha, pois o que aconteceu para o Facebook chegar ao ponto de suspender a conta desses dois grupos, dessas duas companhias? E isso deu a entender que a punição do Facebook na Cambridge Analytica seria porque ela obteve dados de usuários indevidamente. E se ela obteve dados de usuários indevidamente, ela poderia ter tornado a campanha, por exemplo, presidencial desleal, já que ela teria dados que a campanha da adversária Hillary Clinton, dados que eles não teriam, e com mais informação eles teriam mais vantagens para vencerem as eleições. Tudo bem, isso não prova que isso foi suficiente para vencer a campanha, mas foi aí que os problemas começaram. O Facebook, eles têm um blog onde eles postam informações, e o Facebook informou numa postagem do blog deles que não é capaz de determinar quais e como esses dados foram usados pela Cambridge Analytica. Um funcionário de alto escalão do Facebook, Paul Grewal, eu acho que a pronúncia é essa, Paul Grewal, ele explicou que dados são esses, e como eles foram obtidos. Na verdade, ele explicou como os dados foram obtidos. Tudo teria ocorrido em 2015, quando um professor de psicologia da Universidade de Cambridge, apesar de ser também em Cambridge, aparentemente essa universidade não tem ligação com a Cambridge Analytica, pelo menos quem tem ligação com a Cambridge Analytica é esse professor, o professor Alexander Kugan. Pelo que eu verifiquei aqui, ele é russo. Ele criou um aplicativo chamado This Your Digital Life, e esse aplicativo estava no Facebook, que prometia predizer aspectos da personalidade de usuários. É tipo aqueles aplicativos que você clica, por exemplo, que muda sua face, ou que prediz o seu futuro, sabe? Essas bobeiras aí. Até aí tudo bem, não é crime criar um aplicativo e botar no Facebook, E 270 mil pessoas logaram nesse aplicativo desse professor, usando a sua conta do Facebook, dando acesso a Kugan de suas informações pessoais, coisas como a cidade que mora, que conteúdos a pessoa curtiu, e o mais grave, informação dos amigos da pessoa. Para você entender melhor esse drama, eu vou dar um exemplo. Imagina que você é amigo do Zeca no Facebook, um cara que é descuidado no uso de redes sociais. Aí o Zeca vai lá e loga num aplicativo desse de adivinhar futuro, de mudar o rosto para rosto de mulher, ou qualquer joguinho besta desses. Só que o Zeca não se informa e sai clicando em todos esses aplicativos que estão no Facebook. E ao fazer isso, o Zeca não só vaza os dados pessoais dele, mas também os dados dos amigos que não tem nada a ver com isso. E eu estou enfatizando isso para você ficar ciente do quão importante é você tomar cuidado com a forma como você usa o Facebook,
já que você pode prejudicar não só a si mesmo, como também seus amigos. E isso também trouxe questionamentos, pois será que o Facebook é só descuidado ou isso chegou ao ponto de ser uma violação de segurança? As pessoas estão questionando fortemente isso em relação ao Facebook. Mas vamos lá, pois a história só piora. O Coogan conseguiu esses dados, dados advindos de 270 mil pessoas, e repassou esses dados, né? Assim, eu não sei informar se ele vendeu esses dados ou não, aparentemente sim. Ele repassou esses dados para a SCL, que é a empresa que eu me referi antes, que é ligada à Cambridge Analytica. E esses dados chegaram a um homem chamado Christopher Wylie, que foi funcionário da Cambridge Analytica. Isso viola as regras do Facebook, já que desenvolvedores de aplicativo que obteve dados pessoais de indivíduos não podem repassar nem vender isso a outros. Apesar de provavelmente muita gente fazer isso, isso viola as regras. Aparentemente o Facebook naquela época mesmo descobriu que o Coogan obteve esses dados e chegou a compartilhar ilegalmente. Isso na reportagem de um jornal chamado The Verge, que usa como fontes New York Times, Observer, Guardian, vários jornais importantes. Quando o Facebook tomou conhecimento disso, ele removeu esse aplicativo na época e pediu a Coogan e seus associados, as empresas como a Cambridge Analytica, a remover e destruir todos os dados coletados. Todo mundo falou, beleza, tá, Facebook. Só que não. Eles não apagaram os dados, obviamente. Quando a coisa voou no ventilador, o Grewal, que é esse funcionário de alto escalão do Facebook, ele recebeu relatórios informando que os dados não foram deletados. Quando toda essa confusão aí começou no dia 16 de março. A partir daí, o Facebook começou a se mover agressivamente, de acordo com o próprio Grewal, para descobrir a verdade, suspendendo todos os envolvidos nessa história e indo atrás para saber se realmente esses dados foram removidos ou não. O problema é que eles só fizeram isso recentemente. Aparentemente o Facebook já tinha conhecimento disso desde 2015. Bom, continuando, a campanha do Donald Trump contratou a Cambridge Analytica em junho de 2016 para essas operações aí de campanha online e tudo mais. A Cambridge Analytica, a campanha do Trump também contratou uma empresa chamada Gillis Parscale para cuidar também de algumas coisas da propaganda online. E a Cambridge Analytica também passou esses dados para Parscale, ou seja, os dados estão circulando entre um monte de gente e esses são só os que a gente conhece, tá? Podem ter mais pessoas com esses dados aí que a gente não sabe. Bom, aqui eu queria adicionar um parêntese rápido. Eu queria deixar bem claro que eu não estou emitindo qualquer juízo de valor sobre esses atores, nem o Donald Trump. Eu só estou aqui para informar o que aconteceu. Eu não estou a fim de receber processinho de ninguém, nem o hate da fanbase do Trump aqui no Brasil, que é grande. No entanto, você pode alegar que a campanha do Trump não sabia de nada. Tudo bem. O único problema é que existe uma pessoa bastante ligada à campanha e os primeiros anos do mandato do Trump, como essa mesma pessoa também era um executivo importante da Cambridge Analytica. E quem é essa pessoa? Steve Bannon, ele mesmo. Então, isso não ajuda na narrativa de dizer que ninguém da campanha do Trump sabia. Muito possivelmente o Steve Bannon sabia disso tudo que estava acontecendo na Cambridge Analytica, já que ele era um dos executivos da empresa.
E ele também participava ativamente e como um dos braços direitos do Donald Trump. Tudo bem, ele já foi até demitido. Ele não faz mais parte do governo dele. Mas nos primeiros anos aí fez parte e tudo mais. Bom, vamos continuar aí que a história só melhora ou piora, né? Dependendo do que você está achando disso tudo. Cian Eiling é o escritor de outra mídia chamada Vox. Ele relatou que a ligação entre a Cambridge Analytica e a Parscale as operações digitais dessas duas companhias foram, de acordo com ele, chocantemente efetivas. Samuel Woolley, responsável pelo projeto de propaganda computacional do Oxford Internet Institute, que eu já falei no meu vídeo sobre bots nas eleições, eu recomendo que você veja também esse vídeo sobre bots nas eleições, que tem muita informação ali bacana. Ele descobriu um número desproporcional de mensagens pró-Trump e anti-Hillary Clinton disseminada por bots automatizados. Woolley afirma que a proporção na época da eleição era: cada 5 bots de Trump tinha um da Hillary. Uma proporção 5-1 de bots. Daí você pode me dizer, e daí? Bot não vota nas eleições. De fato, bot não vota nas eleições, mas eles têm a capacidade de fortalecer uma agenda política e desviar, ou até mesmo desviar o assunto de uma eleição. Se o seu candidato, por exemplo, está sofrendo um escândalo, você pode usar os bots para desviar o assunto, falar do escândalo do outro, ou mudar completamente o assunto, às vezes um assunto pró aquele candidato, e já verificou-se que esses bots têm a capacidade de pelo menos fazer isso. Mas eu não vou falar de bots com mais detalhe, porque eu já fiz vídeos falando disso, eu recomendo que você assista eles. Uma vez dito tudo isso, a Cambridge Analytica soltou uma nota dizendo que todos os dados que ela tinha foram deletados quando soube que isso violava as regras do Facebook, e que estaria trabalhando junto ao Facebook para resolver essas questões o mais breve possível. Continuando, agora no dia 18 de março, seguindo essa linha do tempo nossa aí, foi noticiado por vários grupos de mídia, jornais como New York Times, Observer, Guardian, que o total de contas que tiveram informações coletadas pelo Coogan e pela Cambridge Analytica passava muito desses 270 mil ao que me referi. O total de contas chega a 50 milhões. $50 milhões de contas tiveram informações pessoais obtidas pelo Coogan e pela Cambridge Analytica. Informações principalmente de amigos dessas 270 mil pessoas que usaram o aplicativo. Isso jogou gasolina na fogueira, pois expôs uma fragilidade muito grande do Facebook. Talvez até uma falha de segurança mesmo, a gente possa dizer. E é curioso que foi um vazamento, entre aspas, que o Facebook permitiu. Né? Não houve um hacker que foi ali e pegou informação de 50 milhões de contas. O que houve foi um aplicativo que as pessoas usaram e o Facebook deu permissão para que toda essa informação fosse obtida. O próprio Facebook informou em postagem num blog que as informações obtidas pelo professor Coogan foram adquiridas de forma legítima à época. Talvez hoje já não seja mais possível, mas à época era possível. E isso acaba pegando muito mal para o Facebook, pois não é pouca gente não, é 50 milhões de contas. E essas informações foram obtidas, obviamente, sem consentimento dessas 50 milhões de contas, dessas pessoas que operam essas contas, e foram usadas para alavancar a campanha de um presidenciável, que foi eleito.
O funcionário da Cambridge Analytica que eu me referi antes, o ex-funcionário, o Christopher Wylie, ele descreveu o trabalho da companhia como um experimento grosseiramente antiético e disse que exploraram o Facebook para construir informações, para coletar, quer dizer, informações pessoais de milhões de pessoas, para construir modelos, imagino modelos de aprendizado de máquina, capazes de perceber, aí palavras do Christopher Wylie, o que se sabe a respeito dessas pessoas e atacar justamente em seus demônios interiores. Né? O que será que ele quis dizer com isso? Aqui eu queria fazer uma pausa sobre toda essa narrativa e expressar um pouquinho do meu conhecimento de IA. Quanto mais dados você possui, mais precisos são os modelos de aprendizado que você constrói, capazes de auxiliar na tomada de decisões. Você consegue construir profiles altamente precisas que sintetizam bem milhares de pessoas que tem por aí, e você consegue criar de forma praticamente automatizada propaganda bem específica para milhares de indivíduos, motivando as pessoas a fazerem o que você deseja. Esse é um dos perigos da IA. As pessoas acham que a IA pode se tornar robôs que vão fazer um apocalipse, tipo o Exterminador do Futuro e tal, mas esse não é o grande perigo da IA. O perigo da IA é quando a IA ela cria coisas altamente direcionadas, altamente tarefas muito bem definidas. O problema é quando você consegue coletar uma massa de dados muito grande e esses modelos de aprendizado de máquina conseguem fazer coisas muito direcionadas com um objetivo bem claro. Por exemplo, interferir numa campanha ou num plebiscito ou em campanhas, por exemplo, pró um determinado governo, contra um determinado governo, contra um determinado grupo. É aí que mora o perigo. Como a gente notou principalmente nas eleições de 2014, a emoção é parte integrante do processo. Muitas pessoas votam ou pelo medo, ou pela raiva, ou por uma emoção forte que está sentindo. Então, se você consegue criar campanhas usando informações que você tem uma quantidade de informações muito absurda, você consegue fazer campanhas que mexem nesse sentimento das pessoas, fazendo com que elas façam exatamente o que você quer. E é aí que mora o perigo. Aí, novamente, eu estou dizendo que o Trump ganhou ou o Brexit ocorreu por causa disso tudo? Eu não seria capaz de afirmar isso, pois uma afirmação extraordinária dessa requer evidências extraordinárias. O grande problema é que a gente não sabe o alcance que isso tem. No entanto, como eu vou falar mais para frente, parece que conseguiram gravar, sem que executivos da Cambridge Analytica soubessem, uma série de coisas que eles comentaram. E eles se gabam muito dos cases de sucesso que a companhia teve em alguns países. Ou isso faz com que pelo menos eles acreditam fortemente em sua capacidade de influenciar em campanhas. Eles acreditam, a gente não sabe o que realmente é a realidade em toda essa história aí. Eu tô aqui mais para narrar tudo que está acontecendo aí para vocês. Enfim, continuando a história, outro ponto que merece bastante destaque em tudo que eu estou falando nesse vídeo é a complacência do Facebook com toda essa situação. Eles basicamente pediram para que todos os atores deletassem o conteúdo sem ir muito a fundo. E assim, pega muito mal pro Facebook essa atitude. Tudo bem que uma vez os dados vazados, fica difícil o Facebook garantir que eles fossem deletados. O máximo que eles poderiam fazer, talvez, é uma perícia dentro da empresa para verificar que os dados não se encontram ali dentro.
ou talvez, no mínimo, noticiar as pessoas, olha, infelizmente houve um vazamento de dados muito grande da nossa companhia. Estamos fazendo o possível para que isso não se repita, blá 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 blá, alguma coisa assim. No mínimo, mostraria que o Facebook se importava um pouco com o que aconteceu. Entretanto, o Facebook não tomou nenhuma atitude enérgica naquele momento e ela só está tomando atitudes agora que a situação explodiu. Claro que toda essa situação fez com que a Cambridge Analytica fosse investigada por oficiais do governo. Tanto do governo dos Estados Unidos quanto do Reino Unido. Procuradores gerais dos Estados Unidos já estão abrindo uma série de investigações sobre todo esse fato ocorrido, e naturalmente a coisa ficou feia também para o Facebook, ao ponto do Mark Zuckerberg ser convidado a prestar depoimento sobre toda essa situação. O problema é que a batata do Facebook já estava assando bem antes disso, quando foi descoberto que uma firma russa ligada ao Kremlin, ao governo russo, teria comprado mais de 1.000 anúncios durante as eleições americanas, gastando mais de 100 mil dólares com essas operações. Isso não prova que a Rússia interferiu nas eleições dos Estados Unidos. O problema é que isso suscita fortes dúvidas e o Facebook não conseguiu ser transparente sobre o que está acontecendo. E isso aumentou muito a paranoia dos norte-americanos, que não se sentiram convencidos sobre as atitudes do Facebook em relação a isso tudo e as fake news. E digamos que essa nova situação da Cambridge Analytica só piorou as coisas. Bom, eu não vou entrar em detalhes sobre esse outro escândalo envolvendo as investigações russas, que isso só já daria um outro vídeo gigantesco. Mas eu só estou trazendo esse assunto à tona para dizer que ele interfere também nesse evento desse escândalo envolvendo o Facebook e a Cambridge Analytica. Pois bem, continuando a nossa narrativa, chegamos ao dia 19 de março, aonde as ações do Facebook tiveram uma queda bastante expressiva com isso tudo, claro. Uma queda de 7%. Talvez você fale, mas 7% não é muito. Na verdade é muito sim. Isso totalizou uma perda na capitalização do mercado do Facebook de aproximadamente 43 bilhões de dólares. É muita grana. E isso foi tão impactante que outras empresas de redes sociais que não tiveram nada a ver com a história também tiveram quedas expressivas em ações. Caso do Twitter e caso da Snap, que é do Snapchat. Elas não tiveram culpa no cartório, mas foram tragadas aí por toda essa situação. O próximo fato que ocorreu foi que o Facebook contratou uma empresa forense chamada Stroz Friedberg para investigar a Cambridge Analytica. Isso suscita mais perguntas. Por que isso foi feito agora? Por que isso não foi feito 2 anos atrás, quando soube desse vazamento, entre aspas, de dados? De qualquer forma, isso começa a mostrar que o Facebook perdeu o controle da situação, pois a auditoria foi impedida pelo governo do Reino Unido, que está em processo de obter um documento legal que permite vistoriar. É uma espécie de um mandato de busca e apreensão
dentro da Cambridge Analytica, a fim de entender melhor como os dados foram utilizados pela empresa. Então o Facebook e a empresa Stross Friedberg, que faz auditoria, foram impedidas de vistoriar a Cambridge Analytica porque o governo do Reino Unido quer fazer isso primeiro. Então essa empresa de auditoria vai ficar em espera até que a investigação do Reino Unido seja realizada. Isso tudo foi informado no blog do Facebook. Enquanto isso, o Mark Zuckerberg e os grandes executivos da empresa ficaram em silêncio durante toda essa confusão. E tudo isso pode piorar? Claro, e vai piorar, não se preocupe. Um dos funcionários responsáveis pela segurança do Facebook, o Alex Stamos, ele vai sair da companhia de acordo com o New York Times. Essa saída estaria vinculado principalmente ao escândalo da interferência russa nas eleições norte-americanas e agora por causa desse problemão envolvendo a Cambridge Analytica. Aparentemente, o Stamos tentou ser mais aberto sobre essas questões de segurança, não foi muito eficaz nessa estratégia e isso incomodou os executivos do Facebook, que achou que em alguns momentos ele deveria ter ficado mais quieto. E tem mais. O funcionário da Cambridge Analytica que está delatando boa parte do esquema, o Christopher Wylie, ele afirmou que a empresa possui links diretos com a Rússia e usou dados do Facebook para influenciar na eleição dos Estados Unidos. Eu acho que eu já falei isso. O que eu não falei é que o funcionário também disse que ficou chocado pelo fato do Facebook ter esperado 2 anos e que não fizeram absolutamente nada para se certificar que os dados foram deletados. E aí vem a maior bomba. Se tudo isso para você não te chocou, vem uma bomba chocante agora. Durante essa situação toda, uma mídia inglesa chamada Channel 4 noticiou, né, eles usaram gravações, eles gravaram executivos da Cambridge Analytica comentando táticas de suborno e até de uso de prostitutas para prejudicar oponentes políticos de clientes de sua empresa. Isso tem gravado. Tem gravado o CEO da companhia falando isso. Isso fez, logicamente, que o Alexander Nix, o CEO da companhia, fosse suspenso, aparentemente demitido, e que investigações independentes fortes da Cambridge Analytica serão realizadas de acordo com o board da empresa. Eu vou colocar alguns trechos da gravação para vocês verem que eu não estou de sacanagem, isso realmente aconteceu. E eles até mencionam o Brasil. Bom, vou colocar aí para vocês verem. If you're collecting data on people and you're profiling them, that gives you more insight that you can use to know how to segment the population, to give them messaging about issues that they care about, and language and imagery that they're likely to engage with. Mm. And we use that in America, and we use that in Africa. That's right. What we do as a company. Yeah. We've done it in Mexico, we've done it in Malaysia, we're now moving into Brazil. So China. Brazil is big. Australia, China. But China also. Just starting in China, not in politics. The two fundamental human drivers when it comes to taking information on board effectively are hopes and fears, and many of those are unspoken and even unconscious. You didn't know that was a fear until you saw something that just evoked that reaction from you. Right. And our job is to drop the bucket further down the well than anybody else, to understand what are those really deep-seated underlying fears, concerns. There's no good fighting an election campaign on the facts, because actually it's all about emotion. Involvement in Kenya, but in private, it's a source of evident pride. The Kenyatta campaign, which we ran in 2013 and 2017 for Kenyatta. And what you have done in the Kenya? We have rebranded the entire party twice, written their manifesto, done 2 rounds of 50,000
So Surveys. huge amounts of research, analysis, messaging. And then we'd write all the speeches and we'd stage the whole thing. So just about every element of his campaign. There are various intelligence gathering organizations that operate very discreetly to find information like that. So I know people who used to work for MI5, MI6, they now work for these Private organizations. private Okay. organizations. They will find all the skeletons in his closet, quietly, discreetly, give you a report. So often we would set up if we are working, then we can set up fake IDs and websites. We can go in as students doing research projects attached to the university. We could be tourists. Right. There's so many options Okay. we can look at. I have lots of experience with this. Bom, chegamos no dia 20 de março, justamente o dia em que eu escrevi esse roteiro todo. Eu tô gravando no dia 21 de março, tudo isso. E no dia 20, o Facebook agendou uma reunião de emergência com seus funcionários, permitindo que eles façam questionamentos sobre toda a situação que a companhia está envolvida. O Facebook faz muito isso. Eles fazem... É como se fosse os principais executivos da companhia fizessem uma espécie de uma live para os funcionários no mundo todo, para que eles possam fazer perguntas, entender melhor ações que a companhia está tomando. E essas reuniões costumam ser periódicas, só que essa foi de emergência para tratar de toda essa polêmica aí. E essa foi a primeira vez que um grande grupo de funcionários da companhia puderam questionar diretamente as lideranças da empresa. No caso, o Paul Grewal. O Mark Zuckerberg permanece calado até o momento em que eu gravo. Talvez ele já fale alguma coisa quando você estiver assistindo esse vídeo, mas no momento que eu estou gravando ele ainda não comentou nada a respeito. E esse é um dos esforços da empresa, depois que jornais como o New York Times e o The Guardian começaram a fazer matérias questionando como é possível que um pesquisador conseguiu coletar tanta informação e disponibilizar ela para terceiros, né, vendê-las, entregá-las ou coisas do tipo. E lembra que eu falei que as ações tinham caído para 7%? Aí no dia seguinte já caiu 10%. Ou seja, a coisa começou a doer demais no bolso do Facebook. O The Verge aproveitou toda essa situação para fazer um compilado das polêmicas em que o Facebook se envolveu, como no Sri Lanka, Mianmar, até nas eleições da Itália agora, apesar de a gente não ter ainda muita informação a respeito disso. Também a Cambridge Analytica se envolvendo em polêmicas em Israel. Bom, com isso fica claro que o Facebook está perdendo o controle de toda essa situação e cada vez fica mais difícil dar uma resposta à altura a todos esses problemas. E a falta de manifestações dos chefões da companhia deixa todo mundo intrigado e cada vez mais ansioso por uma resposta, que tende a ser insatisfatória. No mesmo dia 20, ontem, procuradores gerais dos Estados Unidos representando os estados de Nova York e Massachusetts estão demandando informações do Facebook sobre como a Cambridge Analytica usou todos esses dados. Eles anunciaram uma investigação conjunta após toda essa narrativa e eles querem todos os termos de uso, políticas de privacidade, notificações que usuários do Facebook receberam com relação à coleta de dados desde 2013 até agora. E só para concluir, a última lenha na fogueira, a lenha final nessa fogueira aí, foi que um dos cofundadores do WhatsApp, que vendeu o WhatsApp para o Facebook, tweetou usando a hashtag #DeleteFacebook. Com isso termina toda essa novela aí. Mais coisas vão acontecer com certeza, e se forem interessantes eu gravo outro vídeo. De qualquer forma, eu acho interessante você ter acompanhado tudo que eu falei até aqui. Obrigado por ter acompanhado toda essa narrativa aí. Eu tentei compilar e simplificar ao máximo para você ficar bem informado sobre tudo que está acontecendo.
Não deixe de curtir, compartilhar, sugerir pautas que eu fale aí com o tempo. Eu vou sempre de vez em quando trazer algumas notícias ou novidades desse universo de computação. Então, valeu gente, obrigado e até a próxima.